Imagina ser arrancado do mundo aos 10 anos de idade e passar a acordar todos os dias sem ver a luz do sol e sem sequer saber se vai existir um amanhã. Essa é a história real de Natascha Kampusch, uma jovem austríaca que passou longos 8 anos presa em um cativeiro subterrâneo. Mas a história dela não é sobre terror, é sobre resistência, inteligência emocional e sobrevivência. Então já clica aí para se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa um like que eu vou te contar melhor essa história. Era uma manhã fria de 2 de março de 1998 em Viena, e Natascha, com apenas 10 anos, estava caminhando sozinha em direção à sua escola depois de ter discutido com a mãe. O que ninguém imaginava é que essa seria a última vez que ela seria vista em liberdade por quase uma década, porque Natascha foi abordada por um homem adulto que dirigia uma van branca e o sequestrador a forçou a entrar no veículo em plena luz do dia. Uma testemunha viu o crime, mas não conseguiu impedir. O homem era Wolfgang Priklopil, talvez com uma pronúncia diferente na Áustria, mas enfim, um técnico em telecomunicações de 35 anos que aparentemente tinha uma vida normal, mas uma mente extremamente perturbada. O cativeiro de Natascha era uma cela claustrofóbica, escondida debaixo da garagem da casa do sequestrador. Um espaço de apenas 5 metros quadrados, sem janela, sem ventilação adequada e completamente isolado do mundo externo. E é ali que ela foi mantida a maior parte do tempo, principalmente nos primeiros anos. Durante meses ela não viu a luz do sol, e o tempo era marcado pelas vozes do rádio que o sequestrador deixava ligado. A solidão era devastadora, mas ela começou a se adaptar e muito inteligentemente passou a observar e entender o psicológico do sequestrador. Priklopil era um homem paranoico e obcecado por controle. Ele isolava Natascha não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ela não podia chorar, não podia pedir ajuda, tudo era monitorado. E nessa dinâmica o sequestrador oscilava, misturando momentos de abuso com momentos de bondade. Isso o colocava numa situação de completo controle psicológico, usando estratégias de manipulação e dominação. Ele a dizia, por exemplo, que o mundo era um lugar muito perigoso e que ninguém se importava com ela. E para sobreviver a esse caos, a Natascha criou uma estratégia silenciosa, que consistia em tentar ser mais forte que ele mentalmente e não pensar em se entregar. E foi exatamente isso que a manteve viva. Com o passar dos anos, as regras começaram a mudar, e o sequestrador passou a permitir que ela subisse até a casa, mas só sob extrema vigilância. Ela ajudava nas tarefas domésticas, lia livros e até assistia TV, mas apesar disso nunca pôde sair sozinha. E depois de um tempo, Natascha passou estrategicamente a moldar seu comportamento para não provocar o agressor. E ela manteve sua mente ativa, recitando poemas e imaginando a liberdade. E enquanto muitos se perguntavam onde ela estava, Natascha lutava diariamente contra o medo, contra a perda de identidade e contra o tempo, que parecia estar parado. E em 23 de agosto de 2006, depois de mais de 3.000 dias de cativeiro, Natascha finalmente viu uma oportunidade.
Priclopil estava distraído com um telefonema. Ela correu, fugiu pelo jardim e pediu ajuda. Um vizinho ajudou e chamou a polícia, e quando o sequestrador percebeu a fuga, tirou a própria vida. A Áustria inteira parou. O caso que tinha chocado o país durante anos finalmente tinha um desfecho, mas para Natasha a verdadeira batalha estava só começando. Natasha retornou a um mundo que ela tinha deixado quando ainda era uma criança e teve que reconstruir sua vida, reaprender a confiar nas pessoas e a viver em liberdade. Foi duramente criticada pela imprensa por não odiar o seu sequestrador. Escreveu o livro 3096 Dias, que virou best-seller e filme. Lançou documentários, participou de entrevistas e se tornou um símbolo de superação. Ela transformou sua dor em voz e, mesmo sem querer ser vista como heroína, sua história inspirou milhões de pessoas. Natasha Camput sobreviveu ao impensável, e ela nos lembra que mesmo nos lugares mais escuros e sombrios, a força humana pode resistir, lutar e enfim vencer. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like e até a próxima.